Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do pensar e refletir. E nessa noite, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de Lucas, hoje já é o nosso terceiro encontro. Nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 1, No primeiro dia, na segunda-feira, eu falei um pouco sobre uma introdução ao Evangelho de Lucas. Falei do verso 1 até o verso 4. No encontro de ontem à noite, segundo encontro na terça, eu falei sobre a predição do nascimento de João Batista, que vai de Lucas, capítulo 1, verso 5 até o verso 25. E hoje nós vamos entrar na terceira sessão, onde fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a predição, sobre o anúncio do nascimento de Jesus, que vai de Lucas, capítulo 1, verso 26 até o 38. Então, eu quero começar a leitura. Estou lendo sempre na versão NVI, a Bíblia NVI, nova versão internacional. Salvo algum dia, que eu não esteja aqui em casa fazendo, ou esteja fora, ou não esteja com a Bíblia NVI acessível. Mas, comumente, eu quero fazer essa leitura sempre na NVI. Diz assim o texto. Lucas, capítulo 1, verso 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Verso 34. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Bom, nós começamos o texto no verso 26 como uma continuação, do verso anterior. No verso 24, diz que Isabel ela havia engravidado e por 5 meses ela não saiu da sua casa. Então está dizendo que no sexto mês, ou seja, 6 meses depois do anjo Gabriel ter visitado Zacarias no templo, fazendo o anúncio do nascimento de João Batista, exatamente 6 meses depois daquele ocorrido, Deus envia novamente o anjo Gabriel à cidade de Nazaré, na Galileia. E aí você começa a perceber que Lucas ele constrói o texto fazendo já alguns contrastes. E muito provavelmente isso é bem intencional no texto de Lucas, porque ele começa mostrando que o anúncio de João Batista é feito a Zacarias, que é um sacerdote que pertence a uma classe especial, uma classe importante dentro da instituição de Israel, o sacerdócio, abaixo dos reis, dos governantes, no período monárquico, eles eram a principal instituição depois da monarquia. Na época do Israel tribal, o sacerdócio
tinha até predominância sobre qualquer outra liderança. Por exemplo, a instituição sacerdotal era mais importante do que os juízes, por exemplo, líderes, né? Essa é a constituição do Israel tribal, ou seja, do Israel que sai do Egito, que peregrina no deserto, que entra na Terra Prometida. Até a instituição da monarquia, o sacerdócio ele era a primeira instituição, a instituição mais importante, até porque a religião israelita era uma religião teocêntrica, né? Centrada na vontade de Deus e nos seus representantes, que eram os sacerdotes. Mesmo assim, mesmo nos dias de Jesus, mesmo nos dias do Novo Testamento, né? Mesmo nos dias esse período aqui, que na verdade eu uso o termo dias do Novo Testamento, dias de Jesus, mas o termo correto é nós chamarmos de judaísmo do Segundo Templo. O momento em que Jesus nasce, o período em que Jesus nasce, ele está num período da história de Israel que posteriormente é conhecido como judaísmo do Segundo Templo. Por quê? Porque ele é um judaísmo pós-exílico. Ele é um judaísmo do retorno do cativeiro, né? E esse judaísmo que vem após o retorno do cativeiro, ele tem algumas diferenças, aliás, várias diferenças daquilo que nós podemos chamar de judaísmo do primeiro templo, ou judaísmo primitivo. Então, Jesus nasce nos dias do judaísmo do segundo templo. E mesmo na época do judaísmo do segundo templo, o ministério sacerdotal ele era um ministério altamente relevante em Israel. Mesmo nesse período aqui, que eles estão sendo governados, né, pelo Império Romano, ainda assim, os sacerdotes compõem uma elite dentro do Estado de Israel. Então Lucas ele começa e ele faz isso de propósito, ele constrói a imagem do anúncio do nascimento de João Batista, ele apresenta isso em contraste com o anúncio do nascimento de Jesus. Por quê? Porque no primeiro anúncio está se falando daquele que será um profeta, João Batista, que irá anunciar a vinda do Messias. Então, o primeiro anúncio se dá no templo. Onde é que Zacarias estava? Ele estava no templo. Ele estava no momento litúrgico da adoração no templo. Ele estava queimando incenso. E naquele momento, Deus se revela a ele por meio do anjo Gabriel, lhe trazendo uma mensagem. Perdão. E você vê que no texto de Lucas, isso faz um apontamento para a velha aliança, para a primeira aliança, né? Não gosto de chamar de velha nem de antiga, porque a primeira aliança ainda é a aliança vigente na comunidade de Israel. Então, isso aponta para a primeira aliança. Depois, na continuação histórica, você vê esse anúncio, agora não é mais dentro do templo, agora é numa cidade periférica, que é a cidade de Nazaré. É uma aldeia, na verdade, né? É uma pequena cidade dentro da Galileia. A Galileia, ela, dos dias de Jesus, ela é um pouquinho diferente da Galileia dos dias dos profetas, né? Do Primeiro Testamento. Mas Nazaré em nenhum momento é mencionado no texto da Bíblia hebraica. Você vê muito sobre a geografia de Israel dentro do texto do Antigo Testamento, mas você não se ouve falar da cidade de Nazaré. Ela é uma cidade que ela está numa divisa. E por ela estar numa divisa, basicamente ela não tem importância, ela não tem relevância. Ela é uma cidade basicamente não vista, não conhecida. E é por isso que lá no Evangelho de João, quando os discípulos chamam Natanael e fala que o Messias é de Nazaré, ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque na verdade ele estava dizendo assim, Nazaré não tem expressão, uma cidade que está numa divisa, que a população é minúscula, que
Nada, nunca se ouviu falar dela, não tem importância nenhuma no texto da Bíblia, não tem importância nenhuma no texto da Escritura, ou seja, é uma cidade pobre. Que importância? Como é que você pode dizer que o Messias, o rei dos judeus, o sucessor do trono de Davi, vem de uma cidade que basicamente não tem expressão nenhuma? E Lucas, ele resgata novamente esse contraste. Ele mostra na primeira parte o templo, a religião de Israel, a instituição religiosa de Israel, e depois, aonde Deus visita, é o lugar do pobre, do marginalizado, é o lugar que não tem relevância econômica, sociocultural. E no primeiro anúncio, Deus fala de um mensageiro, mas no segundo anúncio, Deus fala do seu próprio filho. No primeiro anúncio, que é um anúncio para a religião de Israel, a ideia é que a instituição religiosa de Israel reage com incredulidade, com dificuldade em crer na promessa de Deus. Já o povo humilde acolhe, já os desfavorecidos acolhem a mensagem do Evangelho. Então você pode ver que há um contraste literário aqui muito grande, né? Na estrutura do texto já há um contraste literário, porque ele está mostrando que é uma das características muito fortes do Evangelho de Lucas, é mostrar que o reino de Deus se estende a todos os homens, mas ele se torna significativo e ele recebe um acolhimento muito maior no meio daqueles que sofrem, no meio daqueles que são marginalizados, no meio daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de sofrimento, em situação de dor. Esses conseguem crer, conseguem assimilar e conseguem aceitar com muito maior fidelidade, com muito maior apego no coração. Então, é incrível como esse evangelho ele começa, isso se estende para o Atos dos Apóstolos, essa nuance de mostrar que Deus se preocupa com o pobre, que Deus se preocupa com o injustiçado, que Deus se preocupa com aquele que está vivendo e passando por necessidades. Porque essa é uma temática extremamente forte dentro do Primeiro Testamento, dentro do Antigo Testamento, que é a justiça social. A justiça social é um dos temas mais importantes das Escrituras Sagradas. E, ao mesmo tempo, dentro do cristianismo, dentro dessa tradição de 2000 anos de cristianismo, é um dos temas mais colocados à margem. É incrível isso, porque ele é um tema central, ele é um tema fundamental nas Escrituras, mas é um tema que a igreja coloca de lado, que é a questão da justiça social, a questão da luta em favor do necessitado, que é movimentar-se em socorro do pobre, que é amparar aquele que sofre necessidade. Essa é uma temática que a igreja deixou de lado por muitos séculos. Isso tem, de fato, para te falar, tem sido retomado na década de 70 para cá. Primeiro o catolicismo começa a sofrer um movimento dentro da igreja, né, dentro da própria igreja católica, que são as chamadas comunidades eclesiais de base, influenciadas pela teologia da libertação de Gustavo Gutierrez, e aí isso tem reflexo aqui no Brasil, né? Um dos expoentes da teologia da libertação aqui no Brasil é o Leonardo Boff, e começa a surgir essa movimentação, esse olhar para o pobre, isso dentro do cristianismo de vertente católica. Já o cristianismo de vertente protestante, de vertente evangélica,
só começa a olhar um pouco mais para isso no final da em meados da década de 80, quando começa a se falar muito sobre evangelho integral, sobre missão integral. E aí nós temos a Conferência Evangelística de Lausanne, o chamado Pacto de Lausanne, que foi uma conferência onde esteve presente líderes evangélicos de mais de 80 países. Esse Pacto de Lausanne, essa conferência, ela se deu em Lausanne. Não lembro agora se é Suíça, me falha a memória onde fica, Lausanne. E lá foi estabelecido que esse olhar, né, era uma conferência evangelística, onde começou a se falar o quê? Da necessidade de que o evangelho não alcance somente a dimensão espiritual da vida humana, mas que o evangelho, ela é uma mensagem entregue para todo ser humano, para a totalidade do homem. Por isso que assumiu-se o nome de holístico, de integral. Ou seja, que o evangelho ele precisa ser anunciado, o evangelho precisa alcançar as pessoas, não somente na sua dimensão existencial, não somente na sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão social, na sua dimensão comportamental, na sua dimensão cultural. E aí, a partir daí, da década de 80, que surge o movimento da missão integral, do evangelho integral, que se retoma um tema que é presente em toda a Escritura, do início ao fim, que é a justiça social. Então você vê que Lucas, ele traz isso, ele traz esse contraste, esses primeiros momentos aqui do evangelho, gera muito esse contraste entre a religião oficial, a religião do Estado de Israel e o Messias que vai surgir de uma forma meio que revolucionária. Ele não é contra a religião, mas ele se posiciona contra algumas coisas que estão pré-estabelecidas. Então você começa a ver esse contraste. Então você vê o texto fazendo o primeiro anúncio. O anjo Gabriel aparece no primeiro anúncio no templo, para um sacerdote. Agora no segundo anúncio, ele aparece, ele é enviado por Deus a uma cidade sem expressão, a uma cidade na Galileia, a uma virgem. Né? O verso 27 fala uma virgem prometida em casamento. Provavelmente não se tem isso como definitivo, mas Maria ela teria cerca de 16 anos de idade em média quando ela recebe essa informação, quando ela é visitada pelo anjo. Ela é uma garota, uma jovem de 16 anos que está noiva de um homem chamado José. E fazendo um olhar um pouco mais histórico, né? Porque a minha abordagem, a minha leitura hoje do texto da Bíblia é uma leitura muito mais histórica, sociocultural, né? Em contraponto àquelas leituras sistemáticas e teológicas que nós aprendemos a fazer, né? Na faculdade, que nós aprendemos a fazer na academia. Eu tenho procurado me especializar muito mais na pesquisa histórica, na pesquisa da tradição. Então, quando a gente pensa aqui numa Maria e num José, eu sei que você automaticamente tem na sua cabeça a Maria dos quadros da Renascença, dos quadros desse período do humanismo. Talvez na sua cabeça, sempre quando você pensa em Maria, você tem aquela mulher branca, quase pálida, de traços bem finos, bem delicados, exatamente aquela visão europeia, né? Aquela imagem da mulher europeia. E, na verdade, eu queria desconstruir isso da sua cabeça. Primeiro porque Maria é um termo latino.
O nome em hebraico, o nome original é Miriam. Miriam, igual a irmã de Moisés. Então, pense numa moça de 16 anos chamada Miriam, que não é branca, que não tem aquela pele europeia, mas uma moça morena, queimada do sol, da Palestina, entendeu? De cabelos talvez entre um crespo e um liso. Mas pense numa jovem assim, numa jovem camponesa, morena, como são as pessoas nessa região até o dia de hoje, que tem o nome de Miriam. É a esta jovem que o anjo aparece. E ao aparecer esta jovem, o anjo lhe faz uma saudação especial. O verso 28 diz assim: e o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E essa saudação do anjo chama muita atenção. Ela fica pensando no que poderia ter significado aquilo. E as traduções depois sofreram algumas alterações, tanto que a tradução latina, a tradução em latim, né, que é a tradução da Bíblia Católica, diz que a saudação do anjo ele fala ave, né, que é um termo latino de saudação. E a gente precisa lembrar que a gente está num contexto judaico, num contexto de judaísmo, e que as palavras, provavelmente, do anjo, quando ele saúda, ele traz a saudação, o termo muito provável dessa frase aqui, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, seria algo parecido com Shalom Leeshet Chen Yavé Aner, né? Aner. E o que isso quer dizer? A Shalom, que essa é uma saudação comum em Israel, e eu estou pensando em termos hebraicos. Se a gente for analisar bem, não se falava exatamente o hebraico nos dias de Jesus. A língua que se falava nos dias de Jesus era o aramaico. A gente tem muitas dificuldades com o texto do Novo Testamento, porque você tem um texto escrito em grego, com orações e muitas citações do hebraico, mas cuja linguagem das pessoas naqueles dias era o aramaico, que difere um pouco do hebraico. Mas possivelmente, muito próximo disso que eu falei para vocês, essa é a saudação do anjo a Maria, Shalom. Que a paz esteja com você, né? Que a paz esteja presente. E o que chama a atenção dela não é a saudação em si, né? Mas ele fala Le Eshet Chen Yavé Aner, ou seja, mulher, você recebeu graça diante do Senhor. Você recebeu o cuidado de Deus. A palavra graça em hebraico é Ren. Ren ela é a junção de duas letras. Uma letra chamada Re, que o significado dessa letra é cerca, é proteção, e a outra é um Nun, né? O Re poderia ser transliterado na nossa língua como um H e o Nun como um N. E o Nun ele simboliza vida. As letras em hebraico, elas por si só carregam sentido, estão atreladas a números. Então, a ideia de quando se alguém pronunciasse Ren, alguém, ou que você está em estado de graça, ou que você foi agraciado por Deus, a ideia por trás dessa palavra é que Deus está te cercando com vida. Deus está te cercando e te preservando para que você receba vida. Deus está está cuidando de você. Deus ele está agindo de uma forma preservadora, de uma forma a cuidar da sua vida, a cuidar da sua história, a te preservar para algo, para que você experimente algo da parte dele. Isso sim é o que assusta. Isso sim faz com que
O texto diga no verso 29, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação. Porque ele falou que Leeshet Hen Yavé Aner, né? Ou seja, mulher, Deus resolveu vir ao seu encontro para fazer algo sobre a sua vida, para te cercar de um cuidado especial, para que você possa experimentar da vida de Deus. E aí o anjo precisa lhe dizer o quê? Não tenha medo, Maria. Aí novamente ele usa o termo Ren, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. A palavra grega aqui, né, agraciada, porque o texto foi escrito em grego, significa você foi favorecida, você foi beneficiada, você tirou a sorte grande, sabe? Seria a mesma coisa, você foi sorteada com um prêmio máximo. Você ganhou 10 milhões de reais. Você foi sorteado. A ideia é muito próximo disso. Então, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada, você foi beneficiada, você foi escolhida por Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz um filho e ele será chamado de Yeshua, né? Traduzido por Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Olha o que o anjo está dizendo. O anjo está dizendo que esse menino que há de nascer dela, embora provavelmente naquele momento ela não entendeu nada disso, com certeza ela não entendeu, talvez tenha entendido apenas uma pequena parte, mas ele estava dizendo, olha, o que vai nascer de ti, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. O seu nome será O Senhor é Salvação. Esse é o significado de Yeshua. O Senhor salva. O Senhor é aquele que salva. E o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Ou seja, ela entendeu, pelo menos acredito que a princípio esse foi o primeiro entendimento dela, que ela geraria o Messias, o tão profetizado e prometido Messias, rei do povo de Israel. Ela daria luz a esse Messias. Ela daria luz a este rei, cujo seu trono não teria fim, e ele governaria sobre o povo de Israel. Diante disso, a gente vê que existem 4 mensagens ditas por Gabriel a Maria. A primeira, que ela ficaria grávida, né? Na verdade, e o nome da criança seria Jesus, que o Senhor daria o trono de Davi, ou seja, que ele seria o Messias, que ele reinaria sobre o povo de Israel, que o seu reinado não teria fim, e que o Espírito Santo é quem iria gerar isso nela, que seria o próprio Deus que iria gerar isso nela. E é exatamente a pergunta dela no verso 34, né? Como isso vai acontecer se ela é uma virgem ainda, ela não estava casada, ela ainda estava somente noiva de José. E aí o anjo diz no verso 35, em uma passagem que para mim é uma das passagens mais magníficas nesse cenário aqui, porque ele faz um anúncio de algo assim incrível. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ele explica para ela exatamente como se dará a concepção de Jesus no seu ventre. Ele explica para ela exatamente como irá acontecer o processo a qual ela irá engravidar. Ele diz assim:
o Espírito do Senhor virá sobre ti e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, né? Essa parte te envolverá ou te cobrirá com a sombra, vem de uma palavra aqui no texto, né, de Lucas, é a palavra episcariei ou episquiazei, né? Ou episquiazo, que quer dizer ofuscar, quer dizer envolver numa neblina. Essa é a ideia, você vai ser envolta numa neblina. Qual é o termo no judaísmo, qual é o termo no Testamento que envolve isso? É a palavra Shekinah, Shekhinah. Shekhinah é habitação, assentamento, morada. O que ele está dizendo? Olha, a presença, o Espírito do Senhor virá sobre você e a presença dele vai te envolver na nuvem da presença. Você será envolvida, você será abraçada por essa presença. Na hora que você for envolvida por essa presença, o Senhor vai fazer habitação em você, vai fazer de você a morada dele. Ele vai habitar em você e nessa habitação vai gerar a vida. A vida de Deus, ela vai fluir, ela vai manifestar-se dentro de você, gerando o Filho do Eterno. Essa palavra Shekinah ou Shekhinah, ela é a mesma palavra usada em relação à nuvem que envolvia o tabernáculo. Se você lê Êxodo, capítulo 25, verso 8, o Eterno diz para o povo de Israel assim no deserto por meio de Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, né? A palavra habitar em hebraico é shahan, da onde vem Shekhinah, ou seja, vocês vão construir um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês, eu vou viver no meio de vocês, a minha presença vai estar sobre vocês. Essa mesma palavra é usada em Êxodo, no capítulo 29, verso 45, onde diz o seguinte, o texto em Êxodo 29, 45, diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. Ou seja, eu vou estar presente, eu vou estar envolvido, eu vou estar lado a lado com o meu povo. A mesma palavra, Shahan em hebraico. E depois a gente vai ver essa palavra aparecendo em Êxodo 35, quando fala sobre a nuvem, né? Aliás, Êxodo 40, 35, né? Em Êxodo 40, 35 fala-se sobre a nuvem da presença de Deus. O texto diz assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem estava sobre ela, Shahan, é a Shekinah, ou Shekinah, como alguns falam, é a presença, ou seja, que a presença de Deus, que o Senhor iria envolver Maria, exatamente como aconteceu com o tabernáculo. E enquanto essa presença envolvia, ela era fecundada exatamente por essa presença. Ela era fecundada exatamente por essa presença. Você pode ver que o texto diz em Êxodo que Moisés não conseguia entrar por causa da nuvem. A nuvem, ela gerava uma presença, ela gerava uma manifestação que ela podia ser tocada, ela podia ser apalpada, ou seja, ela se tornava um elemento, não dá para dizer que ele é material físico, mas ele era possível de ser sentido, ou seja, era como se você pudesse tocar em Deus por meio dessa manifestação.
E essa presença, essa manifestação, esse toque veio sobre Maria, gerando nela, fecundando nela o Filho de Deus, Jesus. E com isso você percebe que a presença da glória de Deus, ela gera a vida, ela produz vida. Quando você olha para Atos dos Apóstolos e começa a falar do ministério dos apóstolos, diz que quando Pedro passava e o sol se projetava sobre ele, formando uma sombra, debaixo desta sombra de Pedro, projetada pelo sol, à medida que pessoas enfermas eram trazidas, elas eram curadas. A sombra de Pedro estava curando pessoas, estava restaurando pessoas, porque a sombra de Pedro era a sombra daquele homem que foi envolvido com a glória de Deus, que foi envolvido com a presença de Deus. Quando nós permitimos que a presença de Deus, que a vida de Deus, que o Senhor possa fazer morada em nós, quando nós abrimos espaço na nossa vida para que Deus ele possa fazer a vontade dele, quando abrimos espaço em nossa vida para deixarmos que a sua presença, que o seu Espírito governe a nossa vida, Deus produz vida em nós, Deus produz transformações em nós, mas Deus também manifesta vida através da nossa vida. Deus também realiza coisas por meio da nossa vida. Nós somos fecundados pela presença de Deus para vivermos uma nova vida, somos transformados em uma nova pessoa, somos transformados em uma nova criatura, passamos a viver num novo nível, que é um nível de poder, um nível onde a nossa vida ela é conduzida por Deus e é um nível onde nós vivemos em Deus, e esta vida de poder ela também se torna uma vida poderosa para transformar a vida de outras pessoas. Ela também se transforma numa vida poderosa que pode alcançar outras pessoas e inundar a vida de outras pessoas com a vida de Deus. A vida de Deus em nós é a vida que vence a morte. A vida de Deus em nós é a vida na ressurreição de Jesus. A vida que Deus produz em nós por meio do seu Espírito é a vida na ressurreição. E a vida de Deus em nós é a vida que vence a morte. E lembre-se que morte, não estou falando de morte apenas num estado físico, porque em Cristo a morte física, embora ela possa acontecer como um estágio transitório, ela não é definitiva, nós não permaneceremos na morte. Jesus diz no Evangelho de João que aquele que crê nele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Depois ele diz para Maria e Marta que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não morrerá eternamente. Em Cristo nós já vencemos a morte, mas a vida de Deus em nós faz com que as mortes... E o que são mortes? O que é a presença da morte? A presença da morte é tudo aquilo que nos coloca distante de Deus e é tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus. Tudo aquilo que é contra o projeto de Deus, tudo aquilo que é contra a verdade de Deus se manifesta como morte. Por exemplo, a injustiça é um princípio da morte, a fome, a desigualdade, a violência, a imoralidade, todos esses são caminhos de morte. Porém, a justiça, a bondade, a solidariedade, o perdão são caminhos de vida. Quando a vida de Deus se manifesta sobre a nossa vida mortal, quando a vida de Deus vem sobre nós, as nossas mortes, elas são vencidas por esta vida. E quando essa vida de Deus ela está em nós, essa vida ela é transmitida, ela é transferida para o mundo. Então, a vida de Deus em nós
faz com que as nossas mortes sejam vencidas dia após dia e faz com que nos tornemos agentes da vida num mundo que experimenta a morte. A glória de Deus em nós, a presença de Deus em nós, ela faz com que todas as situações de morte, todas as situações de destruição, todas as situações de perdas, todas as sentenças sejam revertidas para a glória e em nome do Senhor. E através disso, nos tornamos esses agentes no mundo. Você recebeu a vida de Deus em Cristo Jesus. Em você habita o Espírito do Senhor. Ou seja, a presença da glória está em você. A presença da glória está sobre mim. E essa presença da glória, essa presença de Deus em nós, faz com que a morte seja vencida. E faz com que nós sejamos anunciadores dessa vida nova, da vida nova que vem de Deus em Cristo Jesus. E à medida que nós nos movimentamos, à medida que nós marchamos, à medida que nós vamos ao encontro das pessoas e ao encontro das situações de morte, a vida de Deus se manifesta através de nós, trazendo vida, trazendo ressurreição sobre todo o cenário de morte. E é essa consciência que nós precisamos assimilar, compreender do que Deus está fazendo em nós, do que Deus está trabalhando em nós e do que Ele quer e pode fazer através da nossa vida. Diante de tudo isso, Maria ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Diferente de Zacarias, que age com incredulidade, diferente de Zacarias, que era o homem do altar, que era o homem da instituição, que era o homem da religião, que estava acostumado com a espiritualidade, e mesmo estando no ambiente espiritual, mesmo estando no ambiente religioso, ele não consegue crer na promessa de Deus. Mas há uma mulher, há uma jovem simples, pobre, Deus pôde encontrar um coração quebrantado, um coração humilde, um coração em fé. Tudo que Gabriel, tudo que o anjo lhe anuncia é algo absurdo. Tudo que ele anuncia a ela é algo fora da normalidade, é um absurdo, não há palavras para descrever a não ser que era um absurdo. Se você for pensar que o anjo disse para Zacarias que eles, em idade avançada, gerariam um filho, teriam um filho, e esse filho seria um profeta, seria um nazireu, seria alguém consagrado e cheio da presença de Deus desde o seu nascimento, e for comparar com o anúncio que o anjo fez a Maria dizendo que ela geraria o Filho de Deus, que ela seria engravidada, que quem geraria, que quem faria essa concepção seria o próprio Deus, que o próprio Deus iria envolvê-la na sua presença, na sua nuvem, e quando ele a envolvesse, ele iria habitar nela, gerando nela o Filho de Deus. Qual seria mais fácil de acreditar? No primeiro anúncio ou no segundo? Com certeza no primeiro. Mas ao primeiro anúncio, que seria menos difícil, aliás, de acreditar, o homem de Deus, o homem da religião, o homem do templo, não consegue crer. E já a garota do subúrbio, da periferia, do lugar à margem, consegue acolher em seu coração aquilo que é absurdo. Deus espera
que em nossas vidas o exemplo de Maria, ou Miriam, como agora você já sabe que esse era o nome dela, que o exemplo dela seja o exemplo que permeie em nosso coração, que a atitude dela seja a atitude que permeie em nosso coração, que estejamos dispostos a crer no absurdo. Se Deus disse, Deus vai fazer. Se Deus disse, Ele vai cumprir o que Ele disse. Não importa se você olhe e você não veja condições nenhuma. Não importa se você olha para você, se você olha para a sua vida e você não enxerga condições nenhuma. Não importa se você olha ao seu redor e você não enxerga condições nenhuma. Não importa para onde você olha e você não veja exatamente nada. Não importa se a situação é improvável. Não importa se a situação é impossível. Não importa se aquilo que você ouviu é um absurdo. Não importa. Se Deus disse que irá fazer, certamente Ele vai fazer. Ele apenas espera de nós que nós acreditemos, que nós acolhemos e que nós possamos dizer sim. Sim à sua verdade, sim à sua promessa, sim à sua palavra. Que assim como ela disse, eu sou serva do Senhor, que a gente possa dizer, eu sou servo do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Eu estou aqui para viver a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então que a tua palavra, que a tua promessa, que a realidade de quem tu és e daquilo que tu falas possa se cumprir em minha vida. É a partir disso que nós abrimos espaço em nossa vida para que Deus possa fazer tudo o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Que nessa noite o Senhor gere em nós esse coração e nos dê essa disposição e essa fé. Fé para crer no absurdo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos por este momento e peço, Senhor, que o Senhor visite a vida dos teus filhos, de todos aqueles que estão assistindo, de todos aqueles que irão ainda assistir essa mensagem, que irão ouvir esta mensagem. Que a tua presença, Senhor, possa envolver a cada vida. Maria foi envolvida em tua palavra, em tua presença, e nela foi gerada a vida. Que nós possamos experimentar esta vida, a vida de Deus em nós, o poder de Deus em nós, a presença do Espírito em nós, construindo novas realidades. Que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem imaginamos em nosso coração, que seja isso que o Senhor tenha a manifestar sobre nós. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.